Oi, Raquel, tudo bem? Não tô te Olá, Ana ouvindo, tá? Paula, tudo Ah, bem? agora foi. Você que é a moderadora, né? Isso, você vai fazer as nossas instruções na sessão, né? É só pedir para ti, gentilmente, se puder fazer no formato, cada grupo apresenta, né, o seu trabalho e eu falo, ao invés de deixar tudo coletivo, que eu prefiro. Seja mais específica. O que Aham. seria fazer É, grupal? é que tem alguns professores que pedem para todo mundo apresentar, cada um apresenta o seu caso, e depois ao fim Ah, fala de sim. forma grupal, né? Eu prefiro Uhum, individualmente. Primeiro apresenta, eu certo. falo do primeiro, depois do segundo, um por vez. Cronômetro de serviços, de atividades, você quer deixar um espaço? Porque os que a gente fez hoje de manhã e Uhum. ontem à tarde e de manhã, que ontem foi mais cheio, teve alguns professores que pedia, só ele mesmo fez a moderação. A gente ficava só na sala mesmo olhando o tempo e avisando no chat. Não usava vocabulário, não ficava com o microfone aberto para não interromper, deixar mais a parte de articulação de ideias com você. O que que você quer? Ah, então, a que eu tive hoje pela manhã, ela fez, no caso, a pessoa que estava comigo, né? Estava no Aí seu papel, é verbalizava, o de falava. assessora. Ela falou, fez a abertura, deu bom dia, explicou como é que ia funcionar, e daí chamava cada um da apresentação e também me chamava, daí eu falava também. Então, ela que fez a condução, não sei como que vocês acordaram internamente, né? Mas foi Tá assim que bom. foi É de hoje pela jeito que te manhã. deixa confortável, o que te deixa mais à vontade, porque às vezes tem mais moderador que prefere ter essa iniciativa e tem moderador que gosta de ficar assim mais sem ter esse impasse de ficar fechando o assunto, né? E às vezes fica indelicado, deixa mais com a assessoria. Sim. Ô, Raquel, mas você fez a leitura do caso dos casos, né? Dos Oi? três. Você fez a leitura dos casos que vão estar na sessão de hoje? Não, não fiz. Não? Foi Ah, tá. colocado para mim porque mudou agora, né? A gente Uhum. trocou, parece que trocaram a gente de lugar. O que eu fiz, eu fiquei como suplente, então fiz só as Ah, participações. sim. O de você agora eu não Uhum. li, eu tô só com os títulos. Aí, Não, para tudo mim, tá bem. parecendo Uhum. um pouquinho diferente, Paula. É, A sequência dos artigos estava um pouquinho diferente, eu não sei se aparece para você da mesma forma. Tá o 293 primeiro, experiências Hum, inesquecíveis. hum, não, e não é esses nomes que estão para mim. Não Ai, tem. tá É vendo? o Ele aparece primeiro. de forma diferente. O meu é Clube de Bem-Estar, o primeiro. O segundo estava aqui. Aqui o Sol Nasce primeiro. E Espera só um minutinho. depois, Quem Queremos. Não, não, os nomes dos que Ah, estavam para mim, né, na o lista. Quem Queremos é o 1632, está na ordem, está no segundo, como se fosse o segundo para apresentar, caso todos já estejam presentes na hora que a gente começar. Tá, então, pela numeração, né? Na minha ordem tava 511, 770 e depois o 1632. Tá, você quer que segue essa sequência? Que para mim tá diferente. Tá o 293 primeiro, 1632 como segundo, 511 o terceiro e 770 o quarto. Tem quatro? Para mim, sim. Ah, que estranho, porque para mim aparecia só três. Será que Aconteceu adicionaram? diferente, até em computadores abertos na mesma sala. Tava eu e um colega lá no laboratório da UFO ontem e abriu diferente também a Hum. sequência. Ah, então esse primeiro eu não fiz a leitura, porque ele não aparecia para mim, Experiências Inesquecíveis. O de ontem à noite teve uma pessoa que também não teve o arquivo colocado, quase ninguém tinha lido. E aí ele Hum, disponibilizou no chat na hora e fez a apresentação. A partir da apresentação já deu para a gente argumentar algumas questões. sim, sim. Ok, eu Tá também bom? já abri aqui. Tá ótimo. Posso fazer essa sequência? Uhum, ok. Boa noite, boa noite, Oi, boa tudo Boa bem? tarde. Aqui noite. já é noite. Tudo bem? Tudo Na Juan, certo. você tudo bem? Você vai apresentar qual? Você é autor do qual? Eu sou a de João Pessoa. Aqui o sol nasce primeiro. E queima primeiro. O seu artigo está em ordem de apresentação para você. Qual numeração, Ana Juan? Não entendi, perdão? Você vai fazer a apresentação? Isso, Qual que é a isso. numeração do seu trabalho? 770. Tá, no meu tá como o último, mas dada a entrada de cada pessoa, autor dos trabalhos, a gente pode fazer um misto diferente também, tá bom? Ok. Você quer fazer o teste com o seu material? Sim, vou testar já aqui para ver se está Ah, tudo para ok. mim aquele é o 770, Por- aqui o nosso sol nasce primeiro. é,
Ai, cadê o pendrive? O nosso pendrive caiu. Perdão. Enquanto você vai fazendo, organizando sua apresentação, eu vou deixando para você aqui a numeração, tá? Compartilhar o tempo inteiro, tela inteira. Vou fechar o microfone um segundinho. Alexandra, chegou mais alguém? Alexandra, boa noite, tudo bem? Boa noite, Raquel. Boa noite, Ana Falta 4 Paula. minutinhos para boa noite, mas eu já estou no boa noite. Boa noite. Alexandra, você é autora de qual trabalho? Quem queremos no nosso time? Quem queremos no nosso time? Na minha sequência, ele é o segundo, é o 1632. Tudo bem para você? Ótimo, obrigada. Tá bom. Quiser fazer algum teste antes da gente começar, fica à vontade, compartilhar a tela, a gente vai dando devolutiva se está inteiro, tá bom? Isso, eu que vou compartilhar então? É para você fazer o teste, caso você queira. E você vai Tá, lá em janela, porque acho que você está só com uma opção aí. já vou abrir aqui. Isso, escolhe modo apresentação. Alô, pessoal, tudo bem? Oi, oi, Olá, Bruno, boa noite, tudo bem? tudo bem? Oi, Boa boa noite. noite. Oi, Ana, tudo bem? Tudo bem? Ana, beleza. Ana Elizabeth, boa noite também. Eu não te cumprimentei, né? Não tinha vindo aí colocado aí, tudo bem? Boa noite, gente. É que eu pedi para o professor não, para o organizador me trocar, porque eu perdi meu voo, cancelaram o Ah, voo, aí deu tudo errado, aí eu pedi para ter uma oportunidade de apresentar remotamente. certo. Será que é esse trabalho da experiência inesquecível, Ana? É, Ah, então, ô, Ana Paula, é o que a gente não tinha Sim, conhecimento. sim. Aí, ó, já achamos a novidade. É porque a gente não tinha lido o seu trabalho, Ana Elizabeth, não estava previsto, mas agora está aparecendo na sequência. Ana Elizabeth, ele aparece como o nosso primeiro. Tudo bem para você, seguindo essa sequência? Você ser a primeira a apresentar? tudo bem, até porque eu vou trabalhar agora de 6h40. Certo. Se você quiser baixar um pouquinho mais a sua câmera para pegar mais você do que o seu espaço acima da câmera. É, Isso, muito bem, fica bem legal para as gravações depois. Quer testar material? Cadê o deixa Natan eu com o abrir Bruno aqui. aí? Na Bruno Juan, boa também. noite. Boa noite, posso tentar compartilhar o meu Boa então? Boa noite, noite, boa pessoal. noite. Pode sim, pode sim. Vamos fazer na sequência, então, para a gente não fazer tudo junto. Vamos lá, Alexandra. Então, você vai tentar agora, né? Isso, excelente, Alexandra, certinho, aparece na tela inteira, tá ok. Quem queremos no nosso time? Tá, você é a segunda apresentação na nossa sequência. Obrigada, Bruno. Obrigada. Bruno, seu microfone está Oi, fechado. oi, Ah, Raquel, tudo você vai bem? apresentar o Diga. trabalho, Bruno?
Vou apresentar. Qual que é o seu? O meu é o The Simple Gym. Do Clube Bem-Estar? Isso. Ah, sim, o Clube Bem-Estar é o terceiro, 511. Tudo bem, sua sequência? Quer fazer um teste com sua apresentação? Faço sim. Um Ah, você está de minutinho. fone sem fio, eu não É. tinha enxergado o seu fone, agora Ah, você virou de perfil. Eu consegui identificar. deixa eu compartilhar aqui e compartilhar. A tela tá preta por enquanto. Ah, sim. Você fez um design um pouco diferente. Ixi, Certinho, Bruno, tá? pior. Deu certo. Tá bom. Valeu. Obrigada. Alexandra já fez, o Bruno também, a Ana também. Não, a Ana não fez o Posso, teste, pres- só mostrou, né? posso fazer o teste? Por favor, aí fica faltando só a Ana que já testa e já fica no prompt para a gente fazer, que já é a primeira mesmo. Na rua eu pronunciei seu nome certo. É Nauan. Nauan, então não tem o R na sonorização do Isso. H. Não, não. Tá bom, Nauan, então vamos lá fazer o teste com a sua tela inteira, por gentileza. Já aparece alguma coisa aí? Não, só meu nome e uma tela azul. Não aparece? A sua apresentação não está com o meu nome. Escolhe outra Ué, janela, vê outra janela que está de opção para tá. você. De repente são as Vou janelas. parar aqui e vou compartilhar. No caso, janela, não é isso? É, tu puxou o share screen do Zoom, é outra telinha verdinha aí no baixinho, né? E depois lá no item que você já tiver com a apresentação aberta, você coloca a tela inteira. Aqui está aparecendo um compartilhamento. Só aparecendo o meu rostinho redondo aí. Ainda nada. Não, está com o meu nome a tela. Ué. Você está Vou com pedir o aqui uma material aí ajuda. em uma outra janela? Que dá para Estou. você porque você escolhe tela, janela, são três opções na hora que você abre Uhum. compartilhar. Eu vou voltar aqui, deixa eu ver. Safari. Ah, entendi. Eu acho que eu vou tentar fazer um teste aqui para ver se tá ok, tá certo? Para ver se dá. Só um instante. Tá bom, porque a gente deu 18 horas, aí a gente já vai se organizar, porque tá faltando só o seu mesmo, tá bom? Pode passar. Ah, ia passar por baixo com os peão, foda. E o barulho também da mesa tá saindo também. Ele ia passar assim. Ele aqui, ó. Espião. Você devia ter feito um slide, sabe? Não, você vai por isso. Você vai por isso. Enquanto o Nauan se organiza, vamos só lembrar, já que todos já entraram, né, das nossas regrinhas, o tempo para a apresentação, o intervalo. Nessa sessão, nesse grupo nosso aqui da sala 13, a gente vai se organizar de forma a fazer as discussões a cada apresentação, para que a gente não esqueça no final, ou se forem assuntos e temáticas um pouco distintas, a gente possa contribuir naquele mesmo espaço, tá bom? A gente tem até às 19h30 para realizar essas 4 apresentações. Espero que a gente consiga fazer nesse prazo, para que o Zoom deixe a gente dentro da gravação. E assim que você tiver disponível já, Ana, vou organizar com a moderadora para se apresentar e a gente já começa a gravar. Eu não coloquei gravação ainda, tá? Posso compartilhar, tentar ver aqui, testar? Por favor. Tá aparecendo? Sim, sim. Experiências inesquecíveis na natureza. Já pode deixar pronto, tá? Que é isso. Deixa eu convidar a nossa moderadora para se organizar no prazo, bonitinho, para a gente colocar em gravação. Luísa Vieira.
Luísa entrou depois. Luísa, quer se apresentar? Quer organizar? Só para me ver sua função, por favor. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Luísa, falo aqui de Porto Alegre e estou acompanhando o congresso. Ok, Luísa, seja bem-vinda. Obrigada. Oi, Luísa. Ana Paula, acredito que você já pode se apresentar Podemos e iniciar? Uhum, considerações. ok, Aí você me dá o obrigada. start para a gravação. Obrigada, Raquel. Então, boa tarde a todos. É um prazer moderar a sessão de hoje. Espero que a gente tenha bastante trocas, né? O objetivo é trazer reflexões sobre os casos apresentados e que possam evoluir para que vocês possam estar submetendo eles para revistas científicas. Vou passar então para a Raquel iniciar a sessão e a gente já vai conversando individualmente após cada apresentação. Então vamos lá, pessoal. Boa noite, às 18h03. A gente então começa a nossa apresentação seguindo essa sequência que eu já me organizei com vocês e abrindo a exceção para a apresentação da Ana Elizabeth, que acabou trocando, né, a organização. Já está com você a palavra. Posso fazer a cronometração, Ana Elizabeth? Pode, professora, deixa eu compartilhar. Eu vou fechar meu microfone para evitar ruídos e deixar a sua apresentação bacana. Começar? Sim, pode começar. Olá, pessoal, boa tarde, boa noite. Estou aqui em Recife, sou estudante de mestrado, finalizando o mestrado em administração pela Universidade Federal de Pernambuco. E o caso de ensino, esse é o segundo caso. Ano passado a gente apresentou um também no SEMEAD. Então, esse caso, ele se intitula de Experiências Inesquecíveis na Natureza e o Dilema da Preservação e Crescimento pelas Práticas ESG, o emblemático Parque Nacional Vale do Catimbau, em Pernambuco, de minha autoria, juntamente com minhas colegas e coautoras Luana Cavalcante de Melo Ataíde, Elizabeth Santos, Juliana de Brito Cavalcante e Maria Rubiana Bezerra da Silva. Não estou conseguindo. Então, na introdução do caso, a gente começa falando um pouco, né, antes de entrar no dilema, a gente traz um pouco do cenário onde ocorre, né, o caso. O caso foi mediante fatos reais, né, de coletas reais, e que aconteceu no Parque Nacional do Vale do Catimbau, que é um parque que é localizado no Agreste Pernambucano e fica entre os municípios de Buíque, Ibimirim e Tupanatinga, e é o segundo maior parque arqueológico do Brasil e uma das áreas mais expressivas da Caatinga, onde acontecem muitas pesquisas, aventuras de natureza, camping, né, e etc. Então, a gente traz, no caso, o dilema entre o desenvolvimento econômico mediante o turismo de massa e a preservação ambiental do parque. Como desses principais, o parque é um dos principais destinos do turismo de parque de Pernambuco e é requisitado por profissionais de diversas áreas de pesquisa no Brasil e para os adeptos, né, do esporte de aventura, do turismo de natureza também. E aí a gente traz o enredo falando um pouco da história de Marta, né? São personagens reais, mas com nomes fictícios. Então a gente traz um pouco da vida de Marta como nativa do parque, empreendedora local, formada em turismo e gestão ambiental, e é uma grande incentivadora e guardiã, né, desse turismo aí de natureza que buscam agregar sustentabilidade e algumas práticas ESG dentro das rotinas que acontecem no turismo de parque lá no Vale do Catimbau. Então, finalizando aí a parte da introdução, a gente traz o dilema que a gente diz como é, né, que vai desenvolver economicamente um parque que muita gente sobrevive dele, mas é dosando, né, o desenvolvimento econômico, mas também com práticas sustentáveis e manter toda aquela característica local, natural, né? Então, a gente traz uma
Entrando no caso, a gente fala um pouco da vida de Marta, da origem, né? Filha de agricultores e artesãos, então o enredo vai se desenvolvendo mediante esses pontos, né? Fala um pouco da formação dela, o retorno, né, ao Vale do Catimbau, para fundar o centro Catimbau Vivo e incentivo realmente às pessoas, aos profissionais que ali trabalham, tanto no campo do turismo quanto em outros campos também, né, na área hoteleira, na saúde, na educação, né, os comércios locais. Então, a gente traz tudo isso no parque. E a missão de Marta, quando ela volta para o parque, é promover o turismo sustentável e comunitário, desenvolvendo também outras expertises e treinando a comunidade indígena e quilombola que sobrevivem ali do parque. Então, a gente traz essas imagens geradas por prompt no IA, na IA, né, no Canva, de Marta do parque, com as pinturas rupestres, e de Marta criança. Então, a gente traz também o sonho e o dilema, né? Então, Marta ajudou a promover o Vale do Catimbau, em referência ao turismo de natureza, implantando atividades e práticas ESG. E aí, o parque atrai investidores externos que propõem grandes construções de resorts e trilhas padronizadas. E aí, Marta, no enredo do caso, né, tem diálogos fervorosos com esses investidores, né? Os investidores eles trazem promessas de progresso e infraestrutura, mas, em contrapartida, eles querem que Marta e a comunidade local flexibilizem regras ambientais, e aí existe o conflito interno e comunitário. Então, esses conflitos eles crescem mediante essas visitas desses investidores. Então, a gente traz também uma parte do caso falando de outras marcas pelo mundo. Então, a gente traz um quadro com lideranças locais e comunitárias que unem, né, sustentabilidade, cultura e inclusão social dentro da área de turismo em outras situações no Brasil. Então, a gente traz alguns exemplos e a gente também conversa um pouco ali no enredo do caso com os ODS, né, 8, 11, 12, 13 e 15. Então, a gente traz também um pouco do ESG, o que é o ESG no parque, né? Então, como é que essas atividades acontecem no ambiental, no social e com relação à governança, porque hoje o parque ele é administrado pelo ICMBio, né? E aí acontecem trilhas sustentáveis, atividade de compostagem, controle de visitantes. Existe também o protagonismo comunitário, né, da comunidade indígena e quilombola que vivem lá no parque. Existe também o incentivo a guias locais para eles estarem sempre estudando, né, e valorizando sua cultura. E também a relação com a governança, né, que formaram um conselho comunitário de gestão do turismo, que é um modelo de referência do turismo de base comunitária, inclusive no Brasil, de acordo com dados do ICMBio. E aí, depois, a gente finalizando o caso, a gente traz um dilema, né? A gente contextualiza o dilema e está mais ou menos assim. Marta deve aceitar as propostas tentadoras da empresa investidora de turismo de massa, arriscando aspectos da identidade e da preservação do catimbau em nome do desenvolvimento econômico, ou deve resistir, buscar alternativas mais lentas e desafiadoras, rejeitar essas parcerias e ampliar, junto à comunidade local, as práticas ESG, preservando a essência e o equilíbrio do parque? Como conciliar o crescimento econômico com a conservação ambiental e a justiça social no turismo do Vale do Catimbau? Qual caminho escolher? Então, após o caso, a gente traz as notas de ensino com os objetivos de ensino, né, que é desenvolver o pensamento crítico em decisões estratégicas do turismo sustentável, aplicar princípios ESG em contextos reais, refletir sobre ética, responsabilidade e justiça socioambiental. A gente sugere, né, algumas disciplinas também, como administração e sustentabilidade, turismo sustentável, governança ambiental e empreendedorismo social. A gente traz as fontes e os métodos, né, para essa construção. Então, esse caso foi baseado numa pesquisa qualitativa com dados de outra pesquisa e que a gente fez um levantamento e teve bastante informações e acreditamos que poderíamos criar, né, um caso de ensino para debater sobre essas temáticas.
E também a gente traz a plataforma Canva, né, como opção de IA para gerar essas imagens, porque a gente não queria divulgar imagens dos envolvidos com a situação real, mas que a gente pudesse ilustrar um pouco esse caso. Então, a gente traz algumas questões para debate, né? Quais são os riscos e oportunidades das propostas de turismo de massa, o que está em jogo na decisão de Marta, existem caminhos intermediários entre o sim e o não, né? Para que os estudantes eles discutam sobre essas questões, como envolver a comunidade local nesse processo e que decisão você tomaria se fosse Marta. Então, a gente traz um pouco também de uma fundamentação teórica que pode auxiliar o professor que vai aplicar futuramente o caso. Então, a gente traz um texto falando um pouco sobre turismo sustentável, sobre experiência do consumidor, sobre governança comunitária, ESG no turismo e tomada de decisão. A gente também traz a estrutura da aula, né, com 2 horas de atividade, né, com a apresentação do caso, discussão em plenária, trabalho em pequenos grupos, apresentação rápida dos grupos, debate mediado pelo professor, proposta criativa individual, né, um mini pitch, né, para uma possibilidade também dos alunos apresentarem, e o encerramento e a reflexão. A gente traz também uma possibilidade de como avaliar o trabalho dos alunos, né, ao tentar realizar, né, o dilema, né, de debater o dilema. Então, a gente traz uma rubrica de avaliação com alguns critérios e a gente traz algumas possibilidades de soluções para o caso, né, que a gente também traz um texto discorrendo sobre cada ponto desse, como construir uma aliança comunitária forte. Marta pode estabelecer critérios claros e exigentes para outros parceiros externos, pode também fortalecer o marketing do turismo local, pode buscar novas fontes de financiamento, e são sugestões, né? E aí a gente tem essa imagem das decisões de Marta de rejeitar a parceria e ampliar junto à comunidade local as práticas ESG, ou aceitar a parceria com condições ESG mais rígidas para aqueles parceiros que tentaram aí negociar, né, construções de resorts dentro do Parque do Vale do Catimbau. E aí a gente traz uma breve conclusão falando que Marta, né, a atividade dela no parque representa o equilíbrio entre a identidade, natureza e desenvolvimento. O caso propõe repensar o papel do turismo como agente de transformação em territórios naturais, porque o parque ele fica entre 3 cidades e toda a população, né, o comércio local, rede hoteleira, gira em torno do parque também. Então, é importante repensar essas transformações em territórios naturais. A gente traz também um pouco de debate sobre as decisões éticas no presente, que vão mudar os territórios e futuro. Então, a gente fala de um ambiente de natureza rústico de Caatinga, mas que tem também resquício de outros biomas, porque o parque é muito grande. Então, preservar ambientes naturais e exercer esse protagonismo é lutar também por justiça climática. E a gente traz também aí uma discussão sobre os ODS, principalmente esses 3, né? A gente citou 5 anteriormente, mas esses 3 é o que dá mais ênfase ao caso, que são cidades e comunidades sustentáveis, o ODS 13, ação contra a mudança global do clima, e o ODS 15, vida terrestre, com todas as espécies de seres vivos que existem ali na biofilia do Parque Nacional Vale do Catimbau. E aí eu trago as referências e os meus agradecimentos, e obrigada pela atenção de todos. Obrigada, Ana. Parabéns pelo trabalho. Paula? Parabéns pela apresentação, Elizabeth. Eu vou fazer então alguns comentários, lembrando então que eu não consegui ler o teu caso na íntegra, né, já que ele foi colocado posteriormente. Mas considerando a tua apresentação e uma leitura rápida que eu fiz assim que a gente iniciou a sessão, vou trazer alguns pontos. A primeira questão que eu te trago é em relação ao título. Eu achei sim que ele fica um pouco longo, ele pode ser um pouco mais conciso e atrativo. No momento em que você faz a leitura dele, a gente já vê que dá uma dificuldade na própria menção do título em si.
Durante a tua introdução, eu verifiquei que não tem a datação. Por exemplo, quando você começa a contar a história, né, diz que Marta nasceu, cresceu lá em torno do vale, depois fala que ela começa a criar o pequeno centro a partir de recursos obtidos. Mas quando que ela então criou esse pequeno centro de apoio ao turista? Isso não menciona quando isso ocorreu. Isso faz com que a gente não tenha noção do momento em que isso ocorreu até lá 2024, onde teve a atração e começou a aumentar o fluxo de visitantes e quando efetivamente se começa, né, a ter essa proposta de parceria. Foi ainda em 2024, já foi em 2025. Então, a falta dessas datas acabam não permitindo entender alguns momentos dos acontecimentos. Então, eu votaria no texto, verificaria, né, também as outras seções da narrativas, mas a datação é muito importante, pensando na ideia também do caso ser atemporal, né, de qualquer momento em que o aluno for fazer essa leitura, a aplicação deste caso, seja 2025, 2030, se possa se ponderar aquela situação dentro daquele espaço, daquele tempo. Avançando um pouquinho, durante a tua fala e quando você traz no final, né, a gente já vê que é muito claro o teu dilema, a urgência também e a importância e relevância dessa discussão, mas o dilema ele está aparecendo muito mais forte ao fim do caso do que ali ao fim da introdução. Lógico que ele vai ser desenvolvido ao longo do caso e no fim se faz o retomo dele, né, mas a gente precisa pensar no caso de forma circular. Então, ao longo da introdução, que é o primeiro contato que o aluno e qualquer leitor do teu caso tem, ele já precisa entender um pouco dessa urgência e relevância, tentar sustentar já um pouco sobre isso na construção ali do teu parágrafo final da tua introdução. Gostei muito das imagens, foi a primeira vez que eu olhei um caso que criou as imagens com IA de cada situação dos personagens, achei bem interessante, parabéns ali pela criatividade, né, e a ideia de vocês. Tem muitos diálogos, o que também faz com que a gente consiga, né, ter uma narrativa um pouco mais lúdica e o entendimento, o aluno começar a se posicionar no local da personagem e também pensar na perspectiva dela, na perspectiva da comunidade, como que esses investidores estão trazendo essas propostas. Quando a gente vem para tuas notas de ensino, aquela figura que você nos mostrou, né, na apresentação, achei muito interessante porque ela traz o que a gente espera de um caso, que é a ideia de que não tem uma resposta única, então tem várias soluções, e o tema ele pode sustentar muitas discussões entre os alunos. Só te daria duas ponderações durante ali as notas do que eu percebi com essa leitura mais rápida, quando você traz ali as relações dos objetivos de um curso ou das disciplinas sugeridas, né, que tem aqueles 3 parágrafos lá dentro das tuas notas de ensino. Um caso, geralmente, ele é escrito pensando em um objetivo educacional específico, né? E o ponto de partida dele é a identificação desses objetivos educacionais e a escolha de um tópico de uma disciplina em que ele possa ser aplicado. E quando a gente define muitas disciplinas, que é o caso que tem dentro do teu caso, acaba tendo um posicionamento não muito claro. E essa falta de posicionamento, às vezes, prejudica a adoção por parte de alguns professores. Então, eu refletiria um pouquinho melhor em relação à disciplina e o curso específico que tu recomenda mais a aplicação, e não deixar tantas opções para o leitor. Além disso, seria melhor você fazer uma relação dos seus objetivos educacionais com as questões propostas. Os objetivos educacionais, eles são muito bons. Na literatura que você discute as questões, elas aparecem, alguns termos que estão nos objetivos educacionais, mas na construção da questão não me apareceu que eles estavam sempre interligados. Então, tenta repensar eles para que eles fiquem alinhados, objetivos educacionais com as questões propostas. Então, esses foram os pontos que eu consegui captar, né, da tua apresentação, com esse olhar mais rápido. Deixo aberto também, caso você queira fazer algum comentário, Ana Elizabeth, agora no final, e alguém da sessão também, se caso queira fazer alguma contribuição para o trabalho da Ana. Obrigada, Ana, minha xará, né? Eu anotei aqui no meu caderninho, né? Essas datas é importante, eu não trouxe para a apresentação, enfim, mas lá no texto tem, mas eu vou, como sugestão, né? Plenamente de acordo e vou dar uma melhorada em todos esses pontos que você falou e te agradeço imensamente a colaboração e a oportunidade. Bruno, você levantou a mão aí, quer participar? Vamos lá. Obrigado. Primeiro, Ana, parabéns aí pelo caso. Eu não tive acesso prévio ao caso, mas assim, achei muito bom pela tua apresentação, o caso. É,
eu, aproveitando dois ganchos que a Ana trouxe aí, vou fazer duas considerações para tua reflexão. Uma é sobre a utilização de AI para as imagens, porque eu, ao mesmo tempo, achei uma ideia super criativa, mas talvez desafiasse vocês, autores, a fazer imagens mais realistas, assim, para reflexão, porque no final das contas está falando de um público mais maduro e coisas que se aproximam de um gibi e tal, não sei o que, talvez gere um desengajamento, né? A pessoa está querendo discutir num nível. Então, já que se valeu de uma solução excelente, criativa, muito bacana, talvez valha a pena incrementar o prompt e trazer a imagem realista, né? Essa é a primeira provocação. E a segunda provocação não tem como avaliar, porque eu não li o caso. Mas, assim, eu fiquei com a sensação, né, ao longo da tua apresentação, que talvez as decisões, a tua audiência em sala caminhasse mais para aquela alternativa mais lenta e tal, do que até pela forma de você colocar o dilema, quando você fala assim, é, a protagonista deve aceitar a oferta tentadora de não sei o quê, tal, tal, tal. Isso induz o seguinte, cara, não é essa a resposta, é a outra. Então, talvez valha a pena dar uma equilibrada ao longo do caso, que eu não li, mas eu imagino, dar uma equilibrada para realmente, quando você perguntar em sala, e aí, o que que vocês fariam? Aí você vê realmente aquela divisão, assim, de acordo com a tua figura, né? Só isso, só essas duas colocações aí. Excelente, Bruno. Obrigada, Bruno. E realmente, depois que eu li, que eu reli, né, submeti e reli, eu disse, essa questão aqui não ficou legal. Mas eu vou melhorar porque eu pretendo submeter aí numa revista e vou colocar todas essas melhorias que vocês pontuaram. Muito obrigada. Obrigada, Ana, pela apresentação. Eu notei que tem uma Paula Caroline aí no nosso grupo, só para se apresentar, que a gente já fez a apresentação antes, da assessoria. Agradeço, desculpa a demora, eu trouxe meus filhos da escola, né? Meu nome é Sem Paula problema. Carolina, eu sou discente do mestrado da Universidade Estadual de Londrina, colega da Alexandra de Paula, e estamos muito contentes pela aprovação desse projeto já no segundo ano pelo SEMEAD, para estar fazendo a participação e sempre adquirindo maiores informações e conhecimento, né, para melhorar aí para as nossas próprias publicações. Excelente. Então, você vai apresentar o trabalho agora, próximo com a Alexandra, é isso? Sim, Tá certo, seja bem-vinda. muito obrigada. Ana, antes de sair, vou lembrar para a gente fazer a autoavaliação da participação, tá bom? Obrigada. Mais alguém em consideração? Eu já posso passar para a Alexandra? Ótimo. Alexandra e Paula Carolina, quem que vai fazer a apresentação? Podemos apresentar juntas? Claro, bate e volta. Quando vocês ligarem o microfone aí direitinho, vocês me deram o start, já vou colocar aqui para vocês. Às Se tiverem, 18h25. se tiverem algum problema aí com o som, é só nos sinalizarem, tá? Não, tá tranquilo. Para mim, o áudio está aparecendo de boa, tá bem tranquilo para a gente. Mas alguém tiver também, a gente quiser ponderar. No teste que a gente fez inicial, o som estava igual para todos. Ok. O nosso caso de ensino, nós temos aí como título Quem Queremos no Nosso Time. É um aprimoramento do recrutamento e seleção e do impacto da cultura organizacional. Esse caso de ensino ele foi composto pelas discentes Alexandra Santos, eu, Paula Carolina, da Universidade Estadual de Londrina, e pelo nosso professor doutor Luciano Munk, que muito nos ajudou aí nessa construção. Os temas principais abordados nesse caso de ensino, a gente vai tratar sobre uma cultura fragilizada, sobre a profissionalização da gestão, decisões intuitivas que no decorrer deste estudo aconteceram, né? A alta rotatividade, a coerência organizacional, reformulação do recrutamento e seleção, a resistência à mudança, os dilemas éticos e também as barreiras estruturais. Então, o nosso caso traz o cenário de uma empresa de médio porte, em que, depois de 20 anos, passa a implantar uma gestão profissionalizada.
é uma empresa como tradicionalmente acontece no nosso país, né? Um empreendedor nato traz aquilo de família ou de necessidade, faz o negócio crescer, chega um tamanho, no nosso caso aqui, cerca de 100 colaboradores, em que a profissionalização começa pela gestão de pessoas. E o caso conta especificamente sobre essa profissionalização no recrutamento e seleção, como era antes feito pelas percepções pessoais, pelas afinidades, pelo pessoal que sempre teve por ali e ajudou, como a gente coloca critérios, como que a gente traz os elementos objetivos sem deixar de ter os aspectos afetivos, de vínculo e sem ferir a cultura da empresa. Então, a tensão inicial que a gente percebe ali no caso é o que sempre funcionou, será que não funciona mais? Os dilemas que sempre acontecem na gestão de mudança. Então, a mudança aqui tem como objetivo fortalecer a cultura, né? E como que essa transformação acontece sem ferir a cultura anterior, mas trazendo um amadurecimento da empresa. Como que a gente traz, né, novas ferramentas e técnicas que aprimorem e garantam a manutenção do que tem de valor ali no negócio e especificamente na gestão de pessoas, né, no recrutamento e seleção. Então, uma consultoria propôs novos processos, introduzindo critérios objetivos, né? Assim, uma metodologia de decisão multicritérios para a escolha das pessoas que viriam a trabalhar na empresa, que mudaria completamente as escolhas como eram feitas antes, né? Completamente por afinidade, que as pessoas antes, eu procuro gente parecida com alguém que a gente já teve um dia que deu certo. Então a ideia é mudar. A gente precisa de essas características e onde a gente pode encontrar as características necessárias. Isso gera, né, então, uma resistência e uma descrença inicial na equipe. No caso, a gente conta que era um projeto assim: vamos resolver isso em 2 semanas, e passa mais de 6 meses e ainda para amadurecer a aplicação dessas ferramentas. E a gente percebe o peso que teve a construção do propósito coletivo, né? Assim, de encontrar os valores compartilhados no modelo antigo e no modelo novo. E como mostrar esse cuidado com a cultura foi importante para conseguir a validação da mudança que a gente precisava. E para fechar o caso em si, né, a primeira parte do nosso trabalho, os dilemas que a gente levantou foram: quem decide com base no quê, né, como isso era em 2 momentos da cultura, a cultura anterior, né, mais prática ali do dia a dia, e a nova cultura institucionalizada com aspectos mais profissionais de ferramentas, né, de gestão. Como equilibrar, então, essa questão técnica que é trazida com a sensibilidade dos gestores? A gente pensa assim que é uma mesma equipe que tem que mudar o jeito de ser, né, sem perder a sua identidade. E um questionamento que muitas empresas passam, né, que querem trazer uma profissionalização. É uma curiosidade a gente contar aqui que, no nosso caso, a gente pensa numa empresa de 20 anos que os empreendedores, né, os sócios, eles já começam a pensar em perenidade, né, em qual vai ser o futuro do meu negócio. Eu vou ter que ficar aqui para sempre para ficar transmitindo a cultura, ou essa cultura já consegue ser arraigada no negócio e ter um descolamento em relação à personalidade do empreendedor. Então, como que a gente padroniza esses processos sem perder essa cultura? E é esse que é o dilema, então, que a gente traz aqui, né? Alguns aprendizados chaves aqui desse caso, né? Que a cultura se constrói também por quem escolhemos para estar conosco. Então, mais do que institucionalizar ou profissionalizar um processo, a gente está usando, né? Tem no recrutamento e seleção um elemento importante para a construção da cultura, da nova cultura. A mudança técnica só se sustenta com mudança de sentido, então a gente não tem como tratar mudança sem pensar em sentido compartilhado, né, como nós falamos. O recrutamento e seleção são instrumentos de identidade, não é só sobre preencher vagas, e mais então do que selecionar quem se encaixa, é criar condições para que as pessoas pertençam e floresçam ao negócio. A Paula vai falar então sobre a nota de ensino. O tema, quando ele foi pensado, o nosso título, né? Ele é assim, quem queremos no nosso time? Então, nós pensamos em algo prático, simples e muito funcional.
Então, para desenvolver essa nota de ensino, a ideia foi que os protagonistas, as pessoas que estão envolvidos naquele trabalho, eles possam reconhecer e identificar os objetivos claros deste trabalho, que são refletir sobre as decisões do recrutamento e seleção e seus impactos culturais, analisar a tomada de decisão ética e coerente e discutir a gestão de mudanças e a liderança em contextos organizacionais. Os métodos e fontes utilizadas, nós utilizamos uma abordagem qualitativa, que ela teve duas participações, né? Então, foi a fonte primária, que foram as entrevistas com os gestores e a observação direta que ocorreu dentro da empresa, e como fonte secundária, foram analisados os documentos, os relatórios, o organograma da própria instituição e os roteiros com as entrevistas. As disciplinas indicadas para esse caso de ensino são gestão de pessoas, cultura organizacional, a tomada de decisões e psicologia nas organizações. Já na estrutura didática, o formato que foi sugerido foi que é de 1h50 a programação, com uma leitura prévia antecedente de um contexto que ele flui ao lermos, tá? Então, nós dividimos em algumas estruturas por etapas para facilitar na aplicação. Então, inicialmente, uma introdução contextual com 15 minutos, que aborde os temas como cultura, mudança e decisão. Depois, uma dinâmica em grupo, porque nós acreditamos que essa interação entre grupos e essa participação dá um quebra-gelo ali em sala de aula, em alguns grupos, e essa dinâmica é muito promissora, porque ela acaba fazendo uma apresentação de debates muito importantes, né? Então, foi proposto ali 35 minutos para as dinâmicas e também para a apresentação dos debates, com alguns temas de diagnósticos e propostas de soluções, e com as convergências e dilemas éticos. E, ao final, um fechamento reflexivo de 15 minutos, que faz uma síntese ali do contexto. Algumas questões, nós apresentamos 8 questões. Aqui são perguntas bem focadas e direcionadas para que a gente possa apresentar alguns critérios claros do que o contexto ali, o caso de ensino apresenta, tem processos mais alinhados, então, para trazer aquela ideia, e são escolhas mais responsáveis com relação ali ao contexto. Voltamos aqui, quem queremos então no nosso time, né? Esse processo de gestão, ele antes de tudo é uma gestão de vínculos. E o que seria isso? Então, são as mudanças, que é um processo contínuo, que é o que nós apresentamos. As decisões é um ato ético e estratégico. E a cultura, no caso aqui do nosso trabalho, é uma cultura de 20 anos de uma empresa. Então, ela não é construída, ela precisa ser reconstruída em cada escolha. E finalizamos apresentando as nossas referências bibliográficas e os nossos estudos. É isso, pessoal. Queremos agradecer, acho que estamos aqui em cima do nosso tempo. Nossa, não, ainda ganharam mais uns 3 minutinhos. Vocês começaram 18h25. Eu estava marcando aqui, o meu deu 10h13 agora, parei aqui. Parabéns, usaram bem o tempo. Mas estamos à disposição, então, para conversar, contribuições. Para a gente foi. Usando mais uns minutinhos, então. O ano passado, a Paula e eu estivemos presencialmente no SEMEAD, foi o nosso primeiro ano, foi bem importante, porque aqui não é tão comum, né, Paula, escrever caso de ensino, a gente tinha escrito um outro trabalho, aí o professor leu e falou assim, o que vocês fizeram foi um caso de ensino. A gente, o que é isso? Aí a gente foi estudar, fazer, e nós adoramos. Então, é a segunda oportunidade aí que a gente vem repetindo, né, assim, esse formato de caso de ensino, e sempre a gente queria também aplicar as contribuições que a gente teve no ano passado, né, Paula? Sim, e esse trabalho é uma extensão da própria consultoria da empresa, então é uma continuidade das propostas, né?
Ótimo, Meninas, excelente. parabéns também. Ai, desculpa, Raquel, acabei te cortando. Vou colocar para você mesmo. Então, Alessandra, Paulo, parabéns pela apresentação. Vou trazer, então, alguns apontamentos, tá, e sugestões. Essa história que vocês acabaram também de mencionar, né, de ter uma continuação de um caso que vocês já trabalharam, também hoje já existe, né, alguns casos paralelos dos tempos da empresa. Tem um que eu fiz com alguns colegas que a gente até criou uma saga, porque eram momentos distintos atrelada à parte de governança. E a gente tem que pensar que o caso ele tem aquele objetivo específico, né? Que é um dilema, e às vezes não consegue responder todas as perguntas, porque você tem que fazer alguns recortes. E essa é uma das decisões que eu ia conversar com vocês também na leitura do caso de vocês, né? Porque o título ele começa com quem queremos no nosso time. E durante a apresentação da narrativa, vocês falam sobre toda a contextualização, sobre todas as mudanças que estavam ocorrendo na empresa para a profissionalização, mas vocês também trazem a resposta para essa pergunta que foi dada pela consultoria, né, que é o novo modelo de recrutamento. Então, essa pergunta acaba sendo respondida ao longo do caso. Não fica aberta para o aluno responder a pergunta, e sim para analisar a resposta que já foi dada. E daí, esse é o meu ponto que eu queria trazer para vocês, né? Porque ou a gente faz um recorte antes e traz essa informação do resultado deste modelo como um desfecho na nota de ensino, e com todas as situações, permite que o aluno, ele delimite, crie uma sugestão de um novo processo de recrutamento, deixa aberto para ele responder essa pergunta, né, e aprimorar o recrutamento e seleção, não dá essas respostas dentro do caso, deixa para o desfecho das notas apenas, ou o dilema acaba sendo centrado mais no impacto da cultura organizacional, que é o que sucede no título de vocês, né? Mas tem que pensar um pouco sobre isso, sobre o momento em que vocês param de contar a história e o que vai por desfecho. Porque o momento que aparentemente iria ser o dilema já foi respondido durante o caso. E isso me soou estranho na hora da leitura, né? Ah, vocês já me responderam, então, como que vocês estão pensando nesse aprimoramento? Não deixaram para os alunos pensarem sobre como podem fazer isso, e sim analisar como que foi proposto já por outra pessoa, de como poderia já ser feito isso. Não sei se isso fica claro para vocês, mas as decisões do momento em que a gente para o caso. E com vocês contando agora a história do caso, né, que isso já estava amarrado a um caso anterior, daí me faz refletir sobre isso, que na época a gente optou até por dividir o caso nesse intuito, porque a gente percebeu que tinha momentos diferentes de dilema e por isso acabou trabalhando com dois casos com dilemas distintos e dividiu ele. Outro ponto que eu queria trazer para vocês é quando vocês iniciam um caso. Quando vocês iniciam um caso, vocês trazem como se estivessem escrevendo parte do resumo, parte das fontes. Porque vocês colocam o seguinte: este caso é inspirado na experiência real de uma organização que, ao longo de 2 décadas. Então, isso mais me parece lá uma parte das notas de ensino, quando vocês estão contextualizando no resumo ou a fonte em si. Aqui tem que começar direto da narrativa. Então, em meados de 2024, que é o que vem já abaixo lá no contexto, uma empresa de médio porte, é na história em si. Não precisa informar se ele foi inspirado numa história real, numa experiência real. Isso é para as fontes, que fica alocado na nota de ensino, não no momento inicial da construção do caso. Então, não que vocês percam a informação que vocês escreveram aqui, só porque ela precisa ser alocada em outro local, não no momento, né, inicial da escrita do caso. Daí, trazendo ali, né, o caso, que para mim seria o início em si, e é onde vocês começam a trazer o dilema, vocês acabam dividindo ele em 3 cenas, né? Mas ao dividir eles em 3 cenas e trazerem esses diálogos, não nos pontuam quem está falando. Começa ali, o que você acha dessa? Quem disse isso? Ah, não sei não. Também são 2 profissionais dentro da área de recursos humanos. No início, vocês já precisam nos situar melhor. Então, começou ali com o MES 2024, é uma empresa de médio porte pelo processo, conta um pouco da história da empresa, trata a caracterização dos personagens principais, principalmente aqueles personagens que vão tomar essa decisão, que é onde o aluno precisa se posicionar, né, que o aluno vai precisar se colocar no lugar de um decisor. Quem é esse decisor? Ele precisa já aparecer nesse momento introdutório. Ok, daí vai trazer uma dessas cenas que ajuda a sustentar já a ideia de qual que é o dilema,
Pode trazer, mas quem está falando? A discussão está ocorrendo aonde? Quem são os profissionais que estão fazendo esse diálogo? Então, isso não aparece como são 3 cenas seguidas de diálogo e não dá essa situação, né, de onde se passa, e eles não precisam estar necessariamente seguidas, poderiam ter essas cenas em alguns momentos distintos. Então, quando vocês estão falando lá do desafio das mudanças, ao invés das 3 cenas seguidas, um desses diálogos poderia estar ali, outro poderia estar lá em conhecimento compartilhado. Diálogos não precisam estar seguidos, visto que são situações distintas, né, que ocorreram em momentos específicos, pelos que vocês pontuam lá em cima. Não é uma sequência de diálogo que realmente aconteceu numa única situação. Então, isso vocês podem também estar repensando um pouco na forma que essas cenas estão sendo apresentadas, em contextualização de quem são esses personagens. E outro ponto que acabou acontecendo em alguns momentos foi o juízo de valor não atribuído a um personagem. Tem partes do texto, vou ler uma parte só para a gente exemplificar, né? Que vocês trazem, por exemplo. Essa pergunta tinha uma resposta tão óbvia quanto a inutilidade daquela reunião. Mas esse pensamento é de quem? Porque na forma como está, é como se fosse do próprio autor. Se vocês querem atribuir um juízo de valor, né, o entendimento da utilidade ou não de algo, atribui a um dos personagens. Daí isso faz mais sentido, porque a ideia da construção é que vocês não deem essas valorizações em relação aos fatos, né? Então, em alguns momentos isso ocorre, alguns momentos vocês saem da terceira pessoa e vão para a primeira, e daí na escrita vem algo como o nós, né, não como a explicação de algo que vocês estão observando, então fica oscilando, isso também tem que tomar um cuidado no processo de escrita que está acontecendo em alguns momentos. Por exemplo, lá em intuição, vocês colocam assim, ó, decidimos a hora que vamos acordar. Se isso fosse a fala de um personagem, estava tudo bem, ele estava mencionando, decidimos a hora que vamos acordar. Mas como está no texto, como se fosse parte da narrativa dos autores, vocês saem da terceira pessoa que vocês estavam trazendo e vão para a primeira pessoa. Aqui no caso, a primeira pessoa do plural, né? Então vocês ficam intercalando. E isso vai confundindo no processo da narração. Então, esse é um outro ponto que eu iria trazer para vocês. Vou descer mais um pouquinho para a gente falar sobre as notas de ensino. Sobre as notas de ensino, dependendo da revista que vocês forem encaminhar, algo que eu vi que vocês acabaram não fazendo foi responder aos questionamentos, trazendo na parte da narrativa e trazendo já a literatura. Então, não houve essas amarrações de ali os 8 questionamentos que vocês trazem para o debate, de buscar no texto essas respostas, de forma que elas se apresentam, e já fazer as conexões com a literatura. Então, algumas revistas vocês conseguiriam publicar neste formato, né, sem fazer essas narrações, sem fazer essas discussões, mas grande parte das vezes que a gente publica casos de ensino, é necessário que a gente faça a resolução dessas questões. E nas resoluções dessas questões, pense naquilo que a gente falou no primeiro debate, né, do primeiro caso, que não vai ter uma resposta única, vão ter várias possibilidades. E essa também é a ideia do caso, e por isso que talvez o corte deveria ser antes de trazer uma proposta para o recrutamento e seleção, porque daí os próprios alunos podem trazer diferentes opções e formas de remodelar esse processo para a empresa. E também pensar na implicação cultural de cada um desses processos que eles trazerem. Um ponto, se vocês tiverem a oportunidade, claro, né, seria vocês estarem tentando aplicar no formato após a remodelação da narrativa para que essa construção da resolução das questões venham da aplicação de um caso com os alunos. Isso também ajudaria vocês nesse processo de construção. Quando a gente está iniciando nessa jornada de escrita de casos, isso também é interessante, porque vocês acabam tendo um feedback dos alunos do entendimento, daquilo que faltou no momento que eles vão tentar responder a questão, e ver de que forma que eles podem pensar e refletir diferentes que vocês não tinham pensado para responder aquela questão. E isso tudo pode ser agregado na escrita do caso final de vocês. Então, esses são os pontos principais que eu queria abordar com vocês. Fiquem à vontade se vocês quiserem fazer algum comentário, tá? Também vou deixar para os demais, caso não queiram fazer alguma contribuição. Tá aberto, pessoal? Nós agradecemos muito, como sempre, né? É importante a gente poder melhorar, a gente
não levou o outro caso, contando, né, para publicação em revista, mas é uma questão que a gente considera. O ponto que você colocou da introdução é uma introdução mesmo, aquele parágrafo inicial, né? Este caso é inspirado, tal. Foi um questionamento que, não sei se o ano passado vocês tiveram no SEMEAD, foi levantado na nossa discussão, né? Acho que a Paula lembra. Falou assim, nunca vi introdução em caso de ensino, mas estava lá no formato do SEMEAD que tinha que ter. Então, foi uma dúvida. Falaram que não ia ter esse ano, como exigiram, a gente colocou. Mas me parece que é uma questão meio controversa mesmo, né? A questão de ter uma introdução, que é uma introdução mesmo que a gente fez, tá? Mas a introdução, o termo é introdução, mas não é uma introdução de um artigo. A introdução é você Sim. trazer a caracterização do caso, dos personagens e o dilema. Vão ser ali 2 a 3 parágrafos já trazendo o contexto. Apesar do termo ser introdução, não faça associação direta com a introdução de um artigo. É a introdução de um Ah, caso. isso foi a questão, então, foi uma questão que a gente, né, criou, não existia no nosso caso, né, nós fizemos para o SEMEAD, e esse ano, né, retomamos, então foi uma dúvida mesmo que a gente tinha ficado, então seria a introdução do caso, você diz? Só para a gente... Isso aí. Então é da nota, Então, do trabalho como um todo, né? é isso, porque tudo que está na introdução, depois você retoma, porque quando a gente faz a Sim. introdução do caso, né, eu acho que vocês até citaram ali no final que vocês leram Como Escrever um Bom Caso, né, da Berton e do Silva, né, e eles trazem isso, eles trazem como que deve ser a construção, o artigo deles, que vocês mencionam na referência, de cada um desses campos. E o processo da introdução é isso, você vai trazer características dos personagens principais, de forma mais sucinta, do contexto em que situa o caso, então a empresa, o local onde está ocorrendo, o tempo também onde está ocorrendo, em que ano, e vai abrir já a introdução do dilema e de algumas situações. Mas isso é um pouco Na verdade, isso é o restrito. que já está escrito ali, né? Podia tirar Isso, mesmo. isso é posterior, é o que vocês fazem na sequência. Não, muito bom. Adorei a sua sugestão de misturar as cenas ali com a narrativa depois, né? Dos 3 pontos que a gente colocou, dos desafios, do conhecimento compartilhado. É uma coisa que a gente não ousaria fazer se não tivesse essa sua indicação. Nos traz uma segurança para repensar, assim, né? Misturar, então, as cenas com o texto, colocar, né, a indicação de quem está falando. Alguns detalhes aí da narrativa que eu acho que a gente com certeza vai se sentir seguro, assim, para fazer essa alteração. Acho que isso foi muito importante, assim, para a gente. E esse recorte que traz uma reflexão importante, né? Da gente talvez fechar antes o dilema de uma maneira mais clara, né? Deixar para os alunos, assim, trabalharem a proposta, né? Eu acho que ficaram algumas coisas ali meio abertas. Vamos revisar também a questão ali de oscilar entre o nós e o eles. Eu acho que foi uma ótima dica também para a gente revisar com esse olhar. Gostei muito dessas sugestões. Estou até revisando assim, porque eu acho que fica dica para todo mundo, né? Quando a gente participou, foi assim: falei assim, nossa, tudo que a gente ouviu, o pessoal falando, a gente quis melhorar. E temos mais ainda para melhorar. Obrigada, Ana. Eu gostaria só de agradecer a oportunidade de participação, né? Porque é nesses momentos que vocês contribuem muito com a gente. Então, são coisas e detalhes que nós não enxergamos quando a gente apresenta, por mais que nós temos um professor também que nos orienta. Então, assim, vocês dão uma luz diferente para a gente sempre ter um novo olhar, para melhorar dentro do trabalho, que são casos de ensino, que eu e a Alexandra propusemos aí a começar a caminhar agora, né? Teve algumas observações importantes com relação à narrativa. Quando nós falamos em narrativa, nós podemos citar na frente o nome, tipo chefe, diretor, como se fosse uma narrativa mesmo de uma história. Uhum. Inclusive, dar nomes faz com que os alunos também consigam perceber e lembrar, né? Então, quando vocês quiserem até sucintar que cada um tem uma opinião, o que pode acontecer, então vocês trazem como que deve ser feito esse novo processo de recrutamento e seleção. Talvez alguns desses profissionais que vocês podem nomear, o João e a Maria,
deixar nomes bem básicos. A Maria acha que deveria ser dessa forma e traz algumas desvantagens do que o João está propondo. O João pode propor e pode ter diálogos entre eles. E isso faz com que os alunos também possam se aproximar mais de um ou de outro personagem. Então, eles também vão começar a refletir sobre as experiências deles e as experiências que esses personagens estão passando. Então, pensem numa narrativa mesmo, numa história e na necessidade de você conseguir se situar, né? Quando vocês conhecem a história, claro, é muito mais fácil de vocês entenderem aquilo que está escrito. Lembrem sempre que quem está lendo, eles estão, no meu caso, né? Eu estou entendendo a história a partir do que vocês estão me contando. Vocês sabem muito mais daquela história porque vocês que as escreveram e conhecem a história em si, né? Então, o aluno ele precisa entender e para isso tem que ter um linear, né? A gente tem que seguir uma lógica e uma cronologia. E às vezes a falta dessa cronologia acaba fazendo algumas confusões no entendimento da narrativa. Por isso que eu comentei com vocês da questão das cenas, né? Como elas ocorrem em momentos diferentes da história, elas não precisam estar sequentes, elas podem aparecer no momento da história em que elas efetivamente ocorreram. Muito obrigada. Agradeço as contribuições e iremos revisar. Eu acho que o Bruno Meninas, queria fazer algum ponto também, né? Que ele levantou a mãozinha. eu só vou, antes de abrir para ele, Ana, de eu colocar aqui o nosso tempo, né? Nós usamos já 53 minutos para 2 apresentações, então a gente vai ter um pouquinho menos pode de seguir. tempo para mais 2 apresentações. Eu vou abrir para o Ok. Bruno e espero que ele feche. Se alguém tiver, a gente deixa para o finalzinho, para a gente se organizar Não, dentro não. desse cronômetro. Houve uma Pode seguir. alteração. O Noam pediu aí a oportunidade de trocar de lugar com o Bruno, então a gente já vai fazer o comentário do Bruno e já vai para a apresentação do Noam. Tudo bem? Oi, Raquel. Não, na verdade, pode seguir. Acabou sendo coberto por esses comentários finais aí da Ana. Podemos ir para o Nauan. Excelente. Bruno, obrigada pela oportunidade de estar trocando para ajudar aí para que ele tenha uma viagem, né, para a gente se organizar. E acredito que vai dar tudo certo, que o assunto dá para a gente aprender nesse espacinho de tempo. Nauan, é com você. Se não tiver tranquilo para você puxar, eu coloquei ela no chat para a gente puxar a sua apresentação. Como que está ele? Eu vou pedir o teu auxílio, Raquel, porque eu Tá, tô com mas aí eu problemas coloco na técnicos minha aqui tela, desde pode só ontem. abrir aqui. Oi? Posso abrir então já com a minha tela? Eu não vou Pode. ver o rostinho de vocês, hein? Tá. Eu Vamos agradeço, lá. Raquel, aí, por essa gentileza. E ao Bruno também, que desde ontem a gente tinha uma sessão juntos, tá? Vamos dizer assim, estou num ambiente de trabalho, uma cidade distante de onde eu resido, e eu tô com bastante problemas técnicos nessas Vamos ver se ela apresentações vai de conseguir SEMEAD. puxar, porque ela não quer. Por que que ela não quer? Aí eu me proponho a ajudar e não colabora, hein? Olha que legal. Não, eu estou como diz um karma, não é possível. Porque eu já tentei de várias formas aqui, mas uma hora vai ter que sair. Uma hora vai ter que sair essa apresentação. Deixa eu ver se vai isso aqui. Não tá indo não, hein? Apareceu. Apareceu a tela para vocês? Isso. Para Só todos? Posso fech... fechar o Isso. microfone? Sim, tá tudo bem. Eu vou fechar o microfone para a sua apresentação. Tá ok. Foi. Pode colocar no modo de apresentação, tela cheia. Onde tem essas duas setinhas, isso. Pronto, muito obrigado. Então, pessoal, boa noite. Dizer que estou muito feliz de estar aqui nessa sessão, aprendendo bastante aí com os comentários, com o que está sendo desenvolvido. Este é o meu segundo ano também de SEMEAD, enquanto apresentador, né, de trabalhos. Segundo ano apresentando casos para o ensino, estou muito feliz. Eu me chamo Nauan Soares, sou aqui da Paraíba. E o meu caso para ensino, de certa forma, ele já demonstra um pouco do que eu sou, do que eu acredito e do que eu estou vivendo também, né, dentro dessa narrativa. Esse caso para ensino ele é intitulado Aqui o Sol Nasce Primeiro e Tão Desinibido, perdão, o dilema do impacto do turismo na cidade de João Pessoa, na Paraíba. Tá? Então, esse título,
assim como as seções, os títulos das subseções, eles são inspirados em uma música de Tom Oliveira, chamado Joia Rara. E aí o primeiro tópico, né, que seria a introdução, é que bom estar no ponto mais oriental. Aqui o Sol nasce aqui primeiro, e aí somos o ponto mais oriental das Américas. Mas por muito tempo vivemos, vamos dizer assim, como uma joia escondida dentro de um tesouro. Entre Recife e Natal, que são duas capitais aqui vizinhas, bem mais badaladas, né, destino bem mais procurado do que João Pessoa. Mas desde que ocorreu o advento, né, da pandemia, o que dentro desse fenômeno, a partir de 2023 mudou um pouco dessa realidade, né, para quem é paraibano, para quem mora na capital, né, João Pessoa. E aí houve desde nos últimos anos, por parte da gestão pública, dos administradores públicos da grande João Pessoa, para o investimento do Estado, do município, uma combinação de marketing público, com investimentos privados e exposições também nas redes sociais, gerando, né, um grande aumento econômico e populacional. Então, as pessoas estão buscando cada vez mais João Pessoa como destino não só turístico para passear, mas também para morar. Mas, contudo, né, esse avanço tão rápido levou a um dilema central que vai guiar esta narrativa, esse caso para ensino. Porque é como crescer sem perder essa identidade, essa qualidade de vida, que foi o que realmente fizeram tantos turistas conhecerem João Pessoa e até se interessarem para residir, para morar. Então, essa é a grande qualidade. Mas como crescer sem perder isso? A minha essência. Pode dar sequência, por favor? E aí, encanto de beleza que me faz sonhar, eu destaco 3 pontos sobre a nossa história, que é a reinvenção histórica da nossa cidade, em que ela já teve vários, vamos dizer assim, vários nomes, que apresentam Nossa Senhora das Neves, Paraíba, enfim. E hoje é João Pessoa, e nesse eixo urbano, ao longo dos séculos, sempre tem se refletido, né, e transformado um pouco também de sua identidade. Mas o que é que nos chama a atenção? O contraste socioeconômico, porque indicadores mostram progresso, mas também mostram o aumento, né, dessas desigualdades e dependência financeira. Então, ainda é uma cidade que não tem 1 milhão de habitantes, que ainda depende de muitos recursos públicos e que ainda não tem, vamos dizer assim, um desenvolvimento econômico a ponto de justificar tantas mudanças que estão acontecendo e que são necessárias. E também outro ponto vamos dizer, que se apresenta nesse contexto é o desafio de manter o patrimônio cultural e ambiental, né, diante da urbanização e do turismo em massa. Então, por muito tempo, João Pessoa foi considerado uma das cidades mais verdes do mundo, né, mais, vamos dizer assim, questões ambientais. E aí, o que é que acontece? Com essa visibilidade nacional, com essa visibilidade internacional, fruto de campanhas estratégicas, o aumento do custo de vida e para quem mora já é cidadão daquela cidade, assim, cresceu de uma forma, até vamos dizer assim, que não era previsível, né, dentro desses tantos avanços. E outra coisa foi a questão da infraestrutura urbana, porque a cidade não estava preparada para receber esse boom turístico. Um fator que, inclusive, tem, né, gerado debate é o polo turístico, né, do Cabo Branco, que é uma área que vai ser, vamos dizer assim, ocupada por um grande espaço, um grande segmento de empresa privada que está fazendo altos investimentos e ali, né, vai, inclusive, uma super área que era verde, entendeu, da biodiversidade, pode se perder. Por favor. E aí, né, nessa questão avaliando o cotidiano dos moradores, que convivem com essa realidade de aumento dos preços, especulação imobiliária, sensação de exclusão dos espaços urbanos, do que era do próprio, né, da pessoa que residia, que mora, que é daquele lugar, dando espaço para outros, e aí onde que se manifesta, inclusive, movimentos sociais, né, começam a ter voz, inclusive, levar a sua voz exatamente para isso, para contrapor uma lógica de turismo voltada apenas para a elite, onde favoreça determinado público e que aumente mais ainda essa exclusão. O que já se tinha visto, o que está acontecendo, por exemplo, em outros países, como na Espanha,
um movimento contra imigrantes, contra pessoas que estão, né, naquele boom turismo, né, do turismo, avançando cada vez mais espaços dentro daquela localidade, influenciando muito, não só na infraestrutura, mas também na cultura. E aí chega o dilema central desse caso para ensino, né, que é como crescer, né, e como gestor público se vê crescer para o mercado, né, ou preservar o direito à cidade e qualidade de vida para quem nela vive. Então parece que para quem mora, para quem estuda, como, né, como está essa realidade dentro de uma pessoa, que essas duas alternativas elas não estão, vamos dizer assim, existe um meio termo. Parece que ou o campo público, a administração pública, ela vai nessa questão de atender às necessidades de mercado, com muitas mudanças que estão sendo requeridas, ou vai continuar com essa ideia da preservação da qualidade de vida de uma cidade mais sustentável. Nas notas de ensino, destaca-se os objetivos, por favor. Os objetivos educacionais, em que esse caso para ensino é voltado para a área para estudantes, a área da administração e turismo, tanto em nível de graduação como em pós-graduação. O foco foi mais aqui em especializações, especialmente em disciplinas de marketing e gestão pública. E os objetivos educacionais foram orientados pela taxonomia de Bloom, em que na dimensão cognitiva o objetivo é orientar realmente os discentes a pensar e analisarem de forma crítica esses impactos do crescimento turístico em João Pessoa, reconhecendo essas tensões entre o desenvolvimento econômico, justiça social e planejamento urbano. Na dimensão afetiva, a valorização do papel do gestor público e do administrador na promoção de políticas equilibradas, né? E aí, na dimensão psicomotora, em que os estudantes eles vão ter que propor, elaborar estratégias que conciliem, né, busque realmente entender como é que essas duas vertentes elas podem, né, encontrar esse meio termo. As fontes de coleta de dados, esses dados eles são reais, né, foram baseados em dados secundários, por favor, Raquel. Em dados secundários, né, por meio de notícias, reportagens, artigos de opinião e dados estatísticos, disponibilizado inclusive em instituições oficiais e de acesso público, contando também com o papel da inteligência artificial para alguns arranjos, né, e na correção ortográfica, e que a narrativa, inclusive, ela surgiu de uma inspiração da música Joia Rara de Feira. As questões, por favor, Raquel, as questões elas vão focar em principais atores envolvidos, né? Aqui vai entrar a questão da teoria dos stakeholders, questões de segmentação do mercado turístico, pretende-se analisar essa relação do público-privado, né, das PPPs, o posicionamento de marca enquanto uma organização pública e, por fim, o aluno ele precisa tomar uma decisão, né, referente à política urbana voltada a essa questão do turismo na cidade de João Pessoa. Por favor. Para a resolução dessas questões, fosse elaborado 3 eixos, né, teóricos. No primeiro eixo, se discute o planejamento urbano e o desenvolvimento econômico, conforme Souza 2024 destaca, o turismo ele é uma ferramenta de desenvolvimento econômico e empoderamento social. No eixo 2, vai se discutir a questão da governança e a participação social, dando enfoque à teoria dos stakeholders, e, por fim, um posicionamento de marketing, né, de mercado, em que qual vai ser realmente para os próximos anos, o que ele espera e como fazer esse planejamento, né, para que possa, vamos dizer assim, atender aos anseios de todos os atores envolvidos nessa realidade, no qual a gente fala a administração pública, a privada e também a sociedade civil. Por favor, Raquel. No nosso plano de aula, né, 120 minutos recomendado, né, tem a estrutura em que se tem um momento da avaliação individual, do debate em plenária e também, né, uma reflexão final com fechamento em que alguns trechos, inclusive utilizando a música popular, a música, né, da região para se trabalhar essa dinâmica. Ok? Essas são as referências utilizadas na apresentação e agradeço, né, pela escuta ativa e fico aberto aqui às sugestões e mais uma vez o meu agradecimento ao Bruno pela sua gentileza e da Raquel pelo auxílio. Muito obrigado.
Nossa, foi recorde de tempo. Não, estamos com o tempo, tá? Você ainda tem 4 minutos ainda, se quiser problematizar, colocar alguma questão, fica bem bacana. Então, Ana, é com você. Ok, obrigada, Raquel. Nauan, primeiro, parabéns, tá? Pela apresentação, pelo trabalho. Eu leciono a disciplina de administração pública, então, quando eu li o teu trabalho, eu já pensei em aplicabilidade dele, né, dentro da disciplina. Eu vou te trazer 5 pontos que são os principais ajustes que eu vejo dentro do teu caso, tá? O primeiro dele é logo quando você traz o dilema, tanto na introdução quanto lá posteriormente no final da narrativa, eu fiquei pensando, quem é o decisor desse dilema? Por exemplo, na introdução, até então, você tinha apresentado 2 personagens e um deles, uma era uma professora e o segundo era o secretário. Daí eu pensei, será que é o secretário Bruno Farias, que é o decisor desse dilema, quando você trouxe na introdução, né? Depois, ao longo da narrativa, você trazendo outros personagens que também são agentes públicos. Então, isso eu fiquei me questionando até o fim, tá? Eu não sei quem efetivamente é o decisor e quem o aluno deveria se colocar ao papel. E eu sei que quando a gente faz uma narrativa de dados primários, às vezes posicionar, né, um personagem pode parecer difícil, mas para que o aluno se coloque, lembrando que o caso é um relato, né, de uma situação, mas com o fim de tomar uma decisão, quem é esse tomador de decisão? Essa análise de discussão para essa tomada vai ser frente a que personagem? Então, aqui eu até tinha notado, né? Será o secretário? Será o prefeito? Vão ser legisladores? Seria importante que você trouxesse. Se vai ser um personagem fictício, prefeito, e dar um nomezinho para ele, lá nas fontes coloca, foi incluído um personagem fictício do prefeito, para que possa ser tomada decisão, para contar um pouco a narrativa e trazer realmente a responsabilidade dessa decisão. Porque os dados são muito ricos, né? São apresentados diferentes informações, diferentes perspectivas. Ali tem muitos dados de estatística, IBGE, Procon, várias fontes oficiais. Então, tu tem muita informação. Só que quando a gente fala da decisão, não fica claro quem é o decisor. E isso seria importante para que a gente avance, né, no entendimento do que é o próprio caso. Então, esse era o primeiro ponto. O segundo ponto, quando você traz o teu dilema lá na introdução, faltou situar um pouquinho mais situações que tentam deixar aquele dilema como relevante e imediato já na introdução. Alguns aspectos da situação que você traz posteriormente na narrativa, de forma mais específica lá, para já trazer essa urgência. Terceiro ponto é a datação e uso do hoje, isso acontece em alguns momentos, tá? Então, nunca utilize hoje, atualmente, em 2025, se foi nesse momento que se passou, 2024, lembrando que hoje é 2025, mas quem lê lá em 2030, o hoje deles vai ser 2030. Então, hoje a gente não vai ter na escrita, né? Para sempre pensar no atemporal. E alguns momentos que precisa do momento em que ocorreu que não houve a datação. Então, também releia, que nem a gente tinha falado para as meninas, e ver o momento que precisa posicionar. Este foi em tal ano, para que durante a cronologia se entenda aquele acontecimento. Então, esse era o terceiro ponto. Quarto ponto é a parte das notas. Então, você traz, né, as perguntas, traz por eixo. É um formato que me agrada, mas aí vai depender posteriormente para onde você vai enviar. Como você faz a discussão teórica por eixo e tem os questionamentos que não são respondidos pela narrativa e conectados com esse eixo, a depender de onde você opte por fazer a submissão, talvez você precise rever a forma que você apresenta essas notas de ensino nessa parte das resoluções das suas perguntas. E o quinto ponto é a parte do juízo de valor. Isso acontece em alguns trechos. E é comum quando a gente começa a parte da escrita científica, né, ter um pouco de juízo de valor, principalmente quando a gente está fazendo caso para ensino que não é artigo científico, tem um modalidade diferente, mas ainda assim a gente tem que ter um cuidado. Então, isso acontece em vários momentos, né? Reajustes significativos, contrastes muito importantes. Então, precisa também fazer uma nova leitura para tentar retirar esses momentos em que você traz um pouco de juízo de valor ao longo da narrativa. Então, são esses 5 pontos principais, falando rapidamente também para você, já que você precisa sair. Muito obrigado pelos comentários. Realmente, já no parecer inicial quando eu recebi do SEMEAD, já fazia esses pontos. Então, já comecei a fazer a reformulação, a construção e pensar na revista
alinhado com essas sugestões. Eu fiquei realmente um pouco receoso, porque o caso ele está em, vamos dizer assim, desenvolvimento, ele ainda não está naquele questão final, digo, não, mas vou enviar para o SEMEAD para já coletar esse feedback, para já ir fazendo essa questão. Então, eu não coloquei, não quis arriscar colocar o nome de um prefeito, alguma coisa assim, um tomador de decisão, porque exatamente tinha muitos dados secundários e eu vim de outros eventos também que foi um pouco problematizada essa relação. Mas, pelo que eu vi, né, até como experiência aqui compartilhando, pode se utilizar até porque é um cargo público, então eu posso utilizar, eu não posso colocar que ele tomou a decisão, alguma coisa do tipo, né, atribuir um comportamento ao prefeito, mas que eu possa utilizar, inclusive, o nome dele como forma de reflexão, até porque ele assume essa responsabilidade. E E aí, não, como eu... tu deixa claro na fonte que ele é um exato. personagem fictício. Eu fiz um caso que a gente fez da Magalu. Os dados eram todos secundários e precisava ter o decisor. E, novamente, tu coloca lá na fonte muito claro. Esse personagem ele foi feito com intuito didático. Ele não é real. Então, você reforça esse posicionamento. Daí não precisa usar o nome real também. Tu pode colocar daí, no caso do prefeito, o nome fictício também. Ok, mas muito obrigado. Sugestões valiosas. Alguém quer contribuir? Eu já ia falar assim, não, que escrita poética, né? Que fala narrativa gostosa. Nós, sudestinos, não temos esse orgulho todo, né, de pertencer a um espaço. E estou quebrando o protocolo para me manifestar de forma pessoal, não em cima do evento da SEMEAD USP, mas de uma pessoa, de uma educadora que está no serviço público, que está nas universidades federais, de um longo tempo. Parabéns pela narrativa. E o resto da contribuição são dos profissionais. Posso chamar o Bruno então, Bruno? 19h14, vamos lá? Pode sim. Todo mundo vendo a apresentação? Sim. Você pode pronunciar o Maravilha. inglês aí bem bacana para eu aprender com você, tá, Bruno? The Simple Gin. É porque é o The nome Simple da Gin. empresa. The Simple Gin. É o nome da empresa, não posso mudar, né? Ótimo, 19h14 é com você. Beleza, eu vou ser breve até para a gente respeitar o tempo, inclusive porque eu também preciso sair 19h30. Bom, então esses são meus coautores, né? Eduardo Russo, Isabela de Moura, Cláudia Araújo, são meus parceiros, né, nesse e em outros casos, em outras pesquisas. Contextualizando muito rapidamente, eu sou professor da UFRJ, né, do Instituto Copiad de Administração, e sou diretor voluntário na Alumni Copiad. Então, nos últimos tempos, tenho refletido muito sobre o papel da educação executiva, né, e outras camadas que vão nessa cebola, que vão para além do conteúdo, até porque o conteúdo está cada vez mais disponível, mais acessível. Nesse contexto, nasce minha curiosidade por pesquisar e escrever casos para utilizar em sala de aula sobre a formação e a sustentação de comunidades ao longo do tempo. Então, é uma curiosidade recente. Então, tem um artigo também que eu vou apresentar no SEMEAD daqui a 2 dias, e esse caso para ensino, ou seja, é uma curiosidade recente. E aí disso nasceu esse caso de Simple Gin. Eu vi um dos investidores fazer uma postagem numa rede social, posicionando a The Simple Gin como uma comunidade, não apenas como uma academia, e como isso está dentro da minha curiosidade recente, eu resolvi escrever rapidamente uma primeira versão desse caso para depois, enfim, trazer outras informações e melhorá-lo antes da publicação. O caso tem como protagonistas, né, os dois fundadores da empresa, o Gabriel e o Gustavo. O corte do caso se dá mais ou menos um ano depois da fundação da empresa, então é como se nesse primeiro momento esse case tivesse esse case como negócio, né, tivesse colhido os frutos de um posicionamento singular no mercado. Então, ao invés de se posicionar como uma simples academia e trazendo esse elemento de comunidade e algumas outras coisas, a Simple, chamando aqui só de Simple,
alcançou 2.500 membros, viralizou nas redes sociais de maneira orgânica, recebeu um investimento vultuoso da Rebels Ventures, que é uma empresa do Rony Meisler, é o fundador de uma empresa de roupa masculina chamada Reserva. Enfim, e está, no momento, pensando nos próximos passos, né? Falando, pô, a gente conseguiu, então, fruto desse posicionamento singular, obter um resultado diferenciado nesse mercado, e como é que a gente faz, então, para crescer, mantendo esse senso de comunidade, que é muito mais fácil de manter num ambiente restrito, onde eu controlo tudo, e como é que eu faço, então, para, né, dar sequência a um crescimento acelerado, né, inclusive agora demandado pelo recente investidor, né, no momento do caso. Então, aqui só para ilustrar um pouquinho de como é que é mais ou menos a arquitetura lá do espaço e tal, e falando um pouco da proposta da proposta da The Simple Gym, tudo lá é desenhado para, de alguma maneira, criar acolhimento, sensação de pertencimento e interação, né? Então, desde o projeto arquitetônico aos ambientes integrados, sem catracas, onde você passa de um espaço para outro com facilidade, a comunicação simples, humana, próxima às pessoas que frequentam esse clube. Existe todo um fomento à utilização de redes sociais, inclusive com tripés que ficam espalhados em diversos ambientes, sugerindo que, né, aquilo ali é um espaço também para você postar, para você se conectar com outras pessoas, para você dialogar com outros membros desse clube, alguns rituais coletivos, algumas aulas específicas, o ritual lá de uma banheira de gelo, que é um negócio que ficou conhecido, né, um ritual conhecido entre os membros da comunidade, que reforça ali laços e símbolos e etc. Alguns eventos externos que são promovidos para, mais uma vez, criar essa interação e fortalecer esse senso de pertencimento, uma liberdade contratual, ou seja, caso você quiser sair, você não vai pagar nenhuma taxa de cancelamento, etc. e tal, fica quem quer, porque aqui somos uma comunidade, etc. Então, alguns dos elementos que compõem o posicionamento e a tentativa de colocar a Simple como uma comunidade. Aí aqui mais uma foto ali, por exemplo, sobre o banho de gelo, foto pública de uma influenciadora que se aproximou da iniciativa. Falando um pouquinho, então a Simple ela está dentro de um ecossistema, né? E hoje em dia a gente olha cada vez menos para cada um dos setores, olha para o ecossistema todo de bem-estar, que, né, tem estima-se 9 trilhões de dólares até 2029. Diversos atores participam desse ecossistema, como a gente sabe, desde profissionais de saúde, empresas de tecnologia, farmácias e etc. Ou seja, está dentro de um ecossistema que não inclui simplesmente academias e etc. Tem uma concorrência direta tanto de grandes redes como Smart Fit, Blue Fit, Cellfit, que acabam tendo uma escala muito grande e conseguem oferecer preços acessíveis. Do outro lado, você tem a concorrência de academias de alto padrão, como aqui no Rio de Janeiro, a Bodytech, né? Tem uma concorrência digital também de plataformas e tal, e o interessante é que justamente em função desse reposicionamento, ela acaba conseguindo se ocupar um lugar na cabeça das pessoas como algo diferente disso daí tudo, né? Justamente por causa desse elemento de comunidade, enfim, com isso acaba conseguindo oferecer um serviço de alto padrão, mas ainda mantendo ali um preço relativamente acessível. Também acaba tendo concorrências indiretas, né, de várias outras formas de formar comunidades, como coworkings, festivais de autocuidado e etc. Então, falando aqui um pouquinho desse ecossistema, depois passando para os desafios de crescimento, como eu falei no início, né? Então, crescer, escalar algo que embute uma comunidade traz uma série de desafios que precisam ser discutidos ao longo da discussão do caso, e, portanto, os objetivos de aprendizagem passam por esses elementos que eu fui falando até agora, ou seja, discutir sobre posicionamento e atributos de valor, como um posicionamento singular
contribui para a criação de um novo mercado, que é o que a gente chama na literatura de estratégia do Oceano Azul, enfim, e discutir um pouco a escalabilidade desse novo mercado, especialmente no que diz respeito a comunidades de marca. Pensado para alunos de graduação ou pós-graduação em administração e marketing. Aqui, nessa primeira versão, eu acho que a gente ainda precisa detalhar um pouquinho melhor as disciplinas dentro desses campos. Fontes de informação, como falei, a gente quis aproveitar a janela do Congresso, então fizemos uma primeira versão baseada exclusivamente em fontes secundárias, até porque hoje em dia você tem muita informação de fontes secundárias, mas a ideia é rechear também e trazer a perspectiva interna, depois procurando executivos dentro da empresa, mas nessa primeira versão é assim que está. O plano de ensino, né, dessa forma, seguindo as etapas clássicas, né, de apresentação, divisão em grupos, depois a discussão em pequenos grupos, o pessoal trocar perspectiva, uma discussão plenária e um encerramento. A gente traz aqui propostas de algumas perguntas que podem ser colocadas para discussão em pequenos grupos e depois, nas notas de ensino, a gente detalha como se dá uma sugestão de discussão plenária, partindo desde uma discussão, uma questão de abertura. Aqui eu trouxe de maneira simplificada, mas nas notas, como vocês leram, tem as questões que vão sendo feitas sucessivamente para passar de um debate para o outro, né, algumas questões de transição, e caminhando na direção ali do encerramento. Ao longo desses 3 debates aí, a gente está trabalhando aqueles elementos de posicionamento, inovação de mercado e comunidade de marca. Então, para ficar dentro dos 10 minutos, meu LinkedIn aí, um prazer estar com vocês, meu e-mail, fico à disposição, e todo mundo que quiser conversar ou sobre caso de ensino, que é um negócio que me interessa e me apaixona, ou sobre comunidades agora, estou à disposição. Obrigada, Bruno. Vamos lá com a palavra, Ana Paula. Ficou muito Obrigada, sucinto. Raquel. Sim, ele tá tentando que a gente chegue realmente às 19h30, porque é lerado. Bruno, então, o teu caso ele tá muito bem escrito, né? Tu consegue seguir bem a narrativa. Eu tinha alguns pontos que eu tinha linkado aqui. Primeiro, agora, quando você traz que talvez vocês vão buscar os dados primários, isso talvez seja possível, caso não, né? Mesmo que sejam com dados secundários, ver a viabilidade mais pela questão didática de incluir alguns diálogos de discussão para fazer um pouco das análises das alternativas estratégicas que tem para a solução do dilema, né? Para que os alunos eles sejam provocados um pouco mais a propor caminhos distintos de expansão e já no meio do caso ter essa análise a partir de algumas perspectivas, de alguns riscos, de algumas vantagens dessas opções que poderiam ser, né? Então, eu acho que o diálogo seria uma forma de fazer isso, mas pode se apresentar também ao longo da narrativa. Então, esse é um dos pontos que eu tinha anotado aqui, que foi o que eu mais senti falta do diálogo e dessa proposição de provocação para os alunos. Na parte da construção, ali da introdução barra, né, o final da narrativa, porque eu sempre olho ambos por conta da questão circular, né, aquilo que vocês estão trazendo na introdução e como fecham lá no final, ao trazer novamente o dilema e retomar ele. E para mim a introdução ela ainda carece um pouco de você mostrar a relevância e urgência do dilema neste momento, em que você introduz o primeiro questionamento, né, que era, seria possível escalar essa comunidade sem perder a alma do negócio? Esse é o teu dilema que está lá na introdução. Depois, posteriormente, você vai trazendo como preservar o clima de acolhimento, traz várias outras questões quando você retoma ele ao final. Mas, visto que a introdução, o primeiro momento de leitura e de identificação, quando você inicia o caso, eu entendo sempre que ali já tem que mostrar um pouco dessa relevância e urgência, não só ao final da narrativa, mas no início dela também, quando você faz a introdução do dilema dentro da introdução do caso. E eu tinha colocado mais 2 pontos aqui, que é uma questão mais de escrita, né, de formato, mas para mim a questão do uso excessivo de travessão assim, ficou aquela coisa que pula, assim, não sei por quê, mas me incomodou porque foi excessiva.
novamente, formato de escrita, né? Não é uma coisa errada ou certa, né? É questão de escrita. Mas como tinha muito, isso dentro do enredo me chamou um pouco a atenção. E dentro da construção das questões, né? Todas elas tu fez as amarrações, eu gosto de trabalhar com questão de transição, né? Foi o primeiro caso que a gente viu na sessão de hoje com questões de transição. Mas como você trouxe sempre o embasamento, daí a 3 ficou sem, daí eu vou te pontuar a 3 que está sem. Ela foi traduzida, mas não foi feita a conexão com os autores e com a literatura, né? Então, como todas foram bem amarradas, quando eu cheguei na leitura dela, senti a falta dessa amarração. Então, são esses pontos. Novamente, queria agradecer a todos. Se alguém também querer dar algum comentário para o Bono, fique à vontade. E Raquel, muito obrigada também por estar fazendo toda a assessoria hoje. Devolutiva, Bruno? Maravilha, muito bom receber seus comentários, Ana. Muito pertinentes, anotei todos aqui, concordo com eles todos. A história do travessão realmente, embora, né, não seja obrigatório, mas dá uma truncada, né? Fica meio truncado. Concordo totalmente. Anotei aqui, muito bom, muito obrigado. Nossa, eu agradeço a gentileza de todos poderem participar. Não, casos bem diferentes que a gente teve nesse momento de agora, bem diferente dos outros. A aba negócios, né, ficou um pouco diferente. Parabéns para os autores. A gente descobre que mesmo tendo já experiência, né, em casos de ensino, a gente percebe que, eu não vou nem usar o termo nicho, né, porque fica muito específico, mas os campos, os setores acadêmicos têm visões diferentes, né, de formatos. Eu até conversando, falei com as meninas, falei assim, eu não posso falar assim, eu gosto, porque é muito passional, né? Eu tenho preferência por esse estilo, eu tenho preferência por aquele estilo. Essa adaptabilidade que a gente tem na educação é fantástica, né? E parece que foi bem escolhido para a gente, pessoas de lugares diversos. Eu tenho meu amigo Bruno aí chiando com meu X, os meninos da Paraíba, na UAN, né? E as meninas do Suete também trazendo contribuições bem bacanas. Eu agradeço a oportunidade de trabalhar com vocês hoje, aprendi bastante. A gente está fechando em 1 ou 2 minutos, mas se alguém quiser fazer alguma colocação para finalizar, eu já estou fechando aqui com as minhas falas mesmo. E muito obrigada, Ana Paula, pela moderação. Tudo bem, pessoal? Então, podemos finalizar? Maravilha. Boa Podemos, noite a obrigado, todos, Raquel. gente. Eu que Obrigado, agradeço a pessoal. Tchau. gentileza. Valeu. Se puder avaliar a sessão para a Tchau, gente já, muito tchau, boa obrigada. noite. Obrigada, tchau, Até uma tchau. próxima oportunidade. Tchau, tchau. Boa noite.